Então, o primeiro ponto que nós vamos tratar aqui é sobre a depravação total, ou total depravação, ou corrupção total. O que é essa depravação total? Depravação total é o nome que é dado ao entendimento bíblico de que por causa da queda de Adão, por causa do pecado de Adão, todos os seres humanos foram contaminados pelo pecado e nascem com a natureza corrompida, nascem em pecado e todas as áreas de suas vidas são afetadas pelo pecado. Nesse ponto, os calvinistas e os arminianos pensam quase que igual. É muito semelhante, você vai ter esse mesmo ponto lá entre os calvinistas, depravação total. Então é o estado de pecado em que o ser humano se encontra depois do pecado de Adão. E olha só como isso é revelado em Romanos capítulo 3, versículo de 9 a 12. Paulo diz: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Aqui no contexto ele está falando, eles judeus. Nós judeus estamos em posição de vantagem? Ele diz: não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios, quem são gentios? São todos aqueles que não são judeus. Então Paulo está dizendo todos. Então já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo. Olha o que é depravação total: nenhum justo, todos estão corrompidos, nenhum sequer, ele deixa isso claro. Não há ninguém que entenda o quê? As coisas de Deus, ninguém que busque a Deus. Observe, ninguém que busque a Deus, ou seja, o ser humano é incapaz de por si só tomar a iniciativa de buscar a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então se observe que quando o arminianismo ou o calvinismo diz que existe uma depravação total, isso é bíblico. O apóstolo Paulo está descrevendo, está sobrando um pouquinho de médio por aqui, o apóstolo Paulo está descrevendo a condição espiritual em que o homem se encontra sem Deus, depravação total. Agora entenda, essa depravação total, pela ótica arminiana, ela é muito mais no sentido de abrangência do que no sentido de intensidade. O que é que eu quero dizer com isso? A depravação é total. Isso quer dizer que é total porque todos. Primeiro, é total porque isso é um mal que se estende a todos os seres humanos. Paulo deixou isso claro. Todos. Nenhum sequer está fora dessa corrupção, dessa depravação. Então é uma depravação total, uma corrupção total, porque envolve a todos. Mas também é uma depravação total porque envolve todas as áreas do ser humano. Então, primeiro é total porque todos estão envolvidos nisso. Segundo é total porque está sobre mim essa depravação, mas essa depravação não está apenas em uma ou duas áreas da minha vida, mas em todas as áreas da minha vida. Todas as áreas da minha vida foram corrompidas pelo pecado, assim como na sua vida. Por isso é uma depravação total. Agora, essa depravação total não significa que todos os seres humanos são um bando de monstros terríveis, completamente 100% maus em toda a sua essência. Não, não é isso. É equivocado pensar assim. Você achar que essa depravação total quer dizer que todos os seres humanos são completamente ruins, completamente maus, são monstros incapazes de fazer qualquer ato de bondade. Aí você diz, mas Paulo não diz, não há quem faça o bem? É aqui que tem um problema de entendimento. Por isso que você não pode arrancar um texto do seu contexto. Paulo realmente diz aqui, não há quem faça o bem, mas quando Paulo diz aqui que não há quem faça o bem,
no contexto em que Paulo vem falando, ele não está se referindo a atos de bondade que nós podemos fazer uns para com os outros, mas ele está falando do bem maior, do bem capaz de fazer você se tornar digno diante de Deus, no bem capaz de fazer você se tornar justo diante de Deus, num bem capaz de tornar você merecedor da salvação. Não há ninguém que faça o bem. Por que eu digo que Paulo não está se referindo a qualquer tipo de bem? Porque o próprio apóstolo Paulo, nessa mesma carta aos Romanos, no capítulo anterior a esse, ele diz que as pessoas sem Deus são capazes de fazer coisas boas. Romanos 2, versículo 14, olha o que ele diz aqui. De fato, quando os gentios, quem são os gentios? Os não-judeus, que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Ou seja, eram pessoas que não conheciam a lei de Deus, ou seja, não eram pessoas que serviam a Deus, mas Paulo está dizendo, naturalmente, elas, vez ou outra, praticavam o que a lei ordenava. Agora eu pergunto, o que é que a lei de Deus ordena? É coisa ruim ou coisa boa? Coisas boas. Então Paulo está dizendo que era possível que pessoas que nem conheciam a lei de Deus, naturalmente, acabassem fazendo o que a lei mandava, ou seja, faziam coisas boas. Então você observe que essa depravação total não significa que os seres humanos em sua totalidade são todos monstros. A gente sabe que existem alguns monstros entre nós. Vez por outra aparece aí um ser humano que você até duvida que ele é humano, de tamanha maldade, corrupção que há naquela mente e naquele coração. Mas em termos gerais, nós somos corrompidos pelo pecado em todas as áreas da nossa vida, mas não significa que nós somos monstros incapazes de fazer o bem uns para com os outros. Jesus também disse claramente que mesmo as pessoas más podem fazer coisas boas. Lucas capítulo 11, versículo 13, ele diz, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Então ele está dizendo, as pessoas que são más, elas são capazes de dar boas coisas aos seus filhos, ou seja, você é capaz de fazer algo bom para alguém, mesmo sendo uma pessoa má. Então entenda, essa corrupção total não quer dizer que eu sou 100% mal, ainda há semelhança de Deus em nós. Lembra, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, essa imagem foi danificada, ela foi encoberta pelo pecado, ela foi prejudicada, mas ela não foi 100% apagada. Ainda há fagulhas da semelhança de Deus em nós. Por isso nós ainda somos capazes de fazer o bem, mesmo sendo maus, mesmo sendo contaminados pelo pecado. Então, ou seja, se você também olhar para o seu dia a dia, você com certeza conhece pessoas que não são convertidas a Jesus Cristo, mas que são pessoas generosas. Eu aposto que você conhece alguém que não é convertido a Jesus Cristo, mas é uma pessoa generosa, que ajuda os outros. Eu aposto como você conhece alguém que não é convertido, mas é gentil, que não é convertido, mas é amável, ou que não é convertido, mas é honesto em palavra. Você não conhece alguém assim? Eu tenho certeza que você conhece. Ou seja, é possível que o homem sem Deus pratique coisas boas. O que a Bíblia está dizendo é que todos nós somos, por natureza, completamente contaminados, porque em todas as áreas da nossa vida o pecado entrou. Ou seja, tanto a Bíblia como as nossas experiências no dia a dia mostram que o ser humano pode naturalmente fazer atos de bondade uns para com os outros. O que Paulo está dizendo é que essas coisas não podem ser boas o suficiente para nos tornar merecedores da salvação, para nos tornar justos diante de Deus. Entenda qual é o princípio aqui. Mãos sujas não impedem ninguém de fazer uma comida boa, saborosa. Concorda comigo? Olha o que eu estou dizendo, mão suja
não impede ninguém de fazer uma comida gostosa. Já aconteceu com você? De você estar comendo uma comida achando deliciosa, de repente você olha para as mãos de quem fez ou para o ambiente em que a pessoa fez e você começa a ficar com nojo? Estava tão bom, mas quando você viu onde foi preparado, você ficou com nojo. Ou seja, as mãos sujas não impedem alguém de fazer uma comida boa, mas com certeza impedem de fazer uma comida saudável, limpa e pura. Compreende isso? O que eu quero dizer com isso? O pecado que reina na vida do ser humano, que reinava em nossas mentes, mas que reina na mente daquele que não tem Deus, que reina no coração, nos lábios, nas mãos, em todos os aspectos. Esse pecado torna os nossos atos de bondade contaminados. Nós somos capazes de fazer coisas boas, mas essas coisas boas são contaminadas pelo pecado que habita em nós. É o que diz o profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6. Olha o que ele diz aqui: somos como o impuro. Todos nós, olha de novo, todos nós somos impuros. Ele diz, todos os nossos atos de justiça, em outras versões diz, todos os nossos atos de bondade, são como um trapo imundo, como um pano sujo. Murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Olha o que o profeta está dizendo. Ele está dizendo que todos nós somos impuros, somos como o impuro. E o que Isaías tinha em mente quando ele fala o impuro, aqui nessa cultura aqui hebraica, o impuro é o leproso. Então todos nós somos como um leproso. E tudo aquilo que nós fazemos de bom, ele está contaminado pela nossa enfermidade espiritual. Então entenda, somos capazes de fazer atos de bondade sim, mas esses atos de bondade diante de Deus não são puros, não são bons o suficiente para nos tornar dignos e merecedores de salvação. O bem que Paulo diz que ninguém é capaz de fazer é esse bem sem corrupção, sem contaminação, sem nenhum tipo de pecado. Esse nós não podemos fazer. Jesus falando ao jovem rico diz, quando ele chama Jesus, bom mestre, Jesus diz, olha, só há um bom, é Deus. Ou seja, não há homens bons. Isso não significa que não há pessoas que fazem o bem. O que Jesus diz que não há ninguém bom o suficiente para merecer a salvação. Porque o assunto era esse entre ele e o jovem rico. Então o ser humano, após a queda, após o pecado de Adão, ele passou a ter, já vimos isso, uma inclinação natural e prevalecente para o pecado. E essa inclinação para o pecado o impede de vir a Deus com suas próprias pernas. É por isso que Paulo diz lá naquele texto, ele diz, não há quem busque a Deus. O pecado que nos dominou, o pecado que nos depravou, que nos corrompeu, ele nos impede de querer Deus. Ele diz, por isso não há ninguém que busque a Deus. Quando Adão escolheu pecar, ele morreu espiritualmente, ele foi separado de Deus, ele mergulhou nas trevas, ele foi escravizado pelo mal, perdendo assim a capacidade de dizer não para o pecado. O pecado dominou e consequentemente nos dominou também. Olha o que diz Tito, capítulo 1, versículo 15. Para os puros, quem são esses puros? São os que estão em Cristo, são os que foram purificados, justificados pelo sangue de Jesus. Ele diz, para os puros, todas as coisas são puras. Mas para os impuros, quem são os impuros? Ele explica, os descrentes, ou seja, aqueles que não estão em Cristo. Ele diz, para os impuros, para os descrentes, nada é puro, ou seja, tudo é contaminado. É aquele princípio que eu falei, mãos sujas fazem até coisas boas, mas essas coisas boas estão contaminadas. De fato, ele diz, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Deus desta era, aqui é o diabo, por isso que está em Deus minúsculo, Deus dessa era que ele se refere ao diabo.
O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. Olha a condição que o homem sem Deus está: cego, espiritualmente falando. O Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Naturalmente, o homem sem Deus é incapaz de enxergar a luz do Evangelho, é incapaz de enxergar Deus. Por isso que ele é incapaz de querer Deus, por isso que ele é incapaz de buscar a Deus, como Paulo diz: não há ninguém que busque a Deus. Então vejam, o pecado afetou a mente, afetou a consciência, afetou o entendimento das pessoas. O diabo cegou o entendimento daqueles que estão sem Deus. O ser humano, em seu estado natural de pecador, de caído, ele perdeu a capacidade de enxergar Deus, de querer Deus, de ser atraído por Deus, de correr para Deus, de buscar a Deus. E é isso que é chamado nessa doutrina de depravação total. Nós estamos todos contaminados pelo pecado em todas as áreas da nossa vida. Isso é depravação total, é o estado espiritual em que o homem se encontra sem Deus. Está claro isso, não está?